AudioJungle. Então, gente, boa tarde. Como o Tadeu falou, meu nome é Carla e é um prazer estar aqui representando a Prodabel e a Prefeitura. E de um assunto que, apesar de diretamente o nome não ter a ver com o evento, mas ele tem mais a ver do que vocês possam imaginar. Porque a informação geoespacial é um dado. E é um dado normalmente desprezado e em termos de ciência de dados, em termos de análise, em termos de você fazer correlação, de você fazer, como é que eu posso falar assim, visualização e predição, ele é tão importante, ou talvez, dependendo do assunto, até mais do que um dado geográfico. A espacial, ele vai te dar a espacialidade, muito mais do que um dado alfanumérico. Então, ele vai te retornar informações que alfanumericamente você não vai perceber. Então, ele eu acho que junto com a ciência de dados normal que está falando hoje, ele vai ser um agregador, né? E aqui, eu não sei se vocês estão acostumados com essa conotação de Smart Cities, cidades inteligentes, mas isso é o que está sendo falado no mundo inteiro, tem esse movimento todo, e é uma cidade movida a conectividade, mais em termos de TI. Mas a TI, ela está não só como apoio, né? Porque o objetivo de uma cidade inteligente é você ter sensores que se comunicam, os sensores que vão te dar um bando de informação, porque aí vai ser você gerenciar informação de sensor de trânsito, sensor de lâmpada, sensor de telefone, sensor de carro, vai ser um monte de informação que vai estar agregado com outros tipos de informação. Então, hoje, as soluções de Smart City, em termos de TI, ela vai passar por questões de infraestrutura, né, que é a lâmpada inteligente, você tem uma canalização que, se por acaso romper, você tem um sensor que vai te dar que bom. Você tem um sensor que vai te dar essa informação. A questão de edificação com sensores, que é reconhecimento facial, é sensor de presença, é sensor de incêndio, né? Então, isso tudo faz parte da cidade inteligente. A parte de transporte também, né, que são os sensores, vai passar uma ambulância, então qual o sinal você vai abrir para que a ambulância possa passar e ele ser mais rápido e dividir. Então, são todos sensores. A questão de meio ambiente, que é a questão de sustentabilidade, que está muito forte, e a questão principal das cidades inteligentes é a qualidade de vida. Então, no fundo, é a TI em função da qualidade de vida humana. E, para isso tudo, a informação geográfica é essencial, porque como é que você vai ter sensores numa cidade, você vai ter conectividade numa cidade, se você não sabe aonde que o sensor está, e se ele te dá um tipo de informação, o que é que tem do lado? O que você está afetando? O que é? Então tá, eu posso falar, está sendo assaltado aqui, aonde? Tem população? Tem criança? Vai inundar? Aonde? Qual pessoa, sabe assim, qual que é a área envolvida? Então, isso tudo faz parte dessa interpretação, onde a geografia, né, o geoespacial é o onde. A Prefeitura, a interpretação dela de cidade inteligente, com a geolocalização, ela envolve tanto o poder público, que aí é a Prefeitura em si, as empresas, então, tem um incentivo muito grande, as startups, as inovações, são soluções inovadoras para melhorar a vida do cidadão, então tem um incentivo muito grande disso. A academia, então, assim, ter parceria com a academia para que na academia se possa surgir novas pesquisas que também estejam ligadas à cidade inteligente e à melhoria de vida do cidadão. A parte do cidadão, né, que a parte do engajamento do cidadão. Então, que se as pessoas não se engajarem na cidade e não se apoderarem dela, como que uma cidade pode ter uma boa qualidade de vida se as pessoas não se sentem parte da cidade? Então, isso é um desafio das cidades inteligentes também. Então, esse é um ciclo, né, que seria a informação geoespacial, perpassa. Então, o que seria essa informação geoespacial? A cidade, eles chamam de cidade inteligente uma cidade digital. Mas todo mundo fala cidade digital em termos de conectividade, né? A conectividade do poste, que vai conectar com o carro, que vai falar com o celular, que vai falar... Então, está tudo assim, um falando com o outro, falando com o outro, falando com o outro. Que vem da indústria 4.0, que é uma coisa que é muito fácil de desenvolver. Mas isso tudo está em cima de algum lugar. Então, a cidade que a gente conhece, ela também precisa ser digital. E ela é digital
Aí, em termos de computação, né, todo mundo aqui é da computação, ela vai ter que virar bit byte do mesmo jeito que as outras coisas. Então, é assim que a gente enxerga, deixa eu pegar aqui, a cidade digital. Então, ela é uma representação que a gente chama vetorial de tudo que a gente vê na cidade, de tudo que a gente toma conta, de tudo que a gente acha que é importante. Mas esse desenho aqui, ó, é só desenho. Para ele ser útil, ele precisa estar nesse lado aqui, que é o que a gente chama de cadastro territorial multifinalitário. Então, qual que é a diferença? A diferença é que esse cadastro territorial, ele tem, cada informação ela tem um nome, um identificador, é igual um banco de dados de informação alfanumérica normal, você tem que identificar, porque senão você não recupera, não acha, né? E você tem que ter informação alfanumérica. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é trazendo para o dado uma cara geográfica. Então, o dado que tem uma posição no espaço, ele além da posição, ele tem o resto de informação que ele normalmente teria. Só que você enxerga essa informação espacialmente. A gente sabe que a população urbana está crescendo muito e aqui no gráfico, aqui, ó, até 2050, eles imaginam que 68% da população mundial vai ser urbana. E para isso é preciso projetar cidades melhores, melhorar o serviço e aproximar o cidadão dos recursos públicos. Isso aí, informação geoespacial está nesse meio e ela vai ter, já tem, né, e vai ter mais relevância ainda, porque a gente vai estar falando com um conjunto de dados relacionados ao espaço e às pessoas que moram nele. Então, o que acontece? Não sei se vocês já tiveram versão disso, mas nós temos 3 visões da cidade. Então, você pode ver que a cidade digital você vai visualizar de acordo com um determinado objetivo. Então, o que é? Do mesmo jeito que a gente tem a modelagem nos dados, a gente tem a modelagem geográfica, que vai pegar o quê? Vai pegar a cidade que você enxerga e vai escolher dela o que ela vai ser representada e como. Então, hoje, nós temos a cidade aprovada, que é a cidade legal, aquela cidade que você vai... É a parte que está lá na prefeitura, que tem parcelamento de solo, que é aprovado, quando você quer construir, você precisa tirar a BITS. Então, essa é a parte aprovada, que é uma parte da cidade. A gente tem a cidade real, que é a cidade que a gente vê, que está ocupada, né, que está aí do lado de fora, que é a cidade que a gente vive. E tem a cidade registral, que é aquela que está lá no cartório, que é onde você tem a matrícula do seu imóvel. E são 3 visões diferentes que todas precisam ser visualizadas. Então, a gente precisa dar a visualização desses 3 tipos de cidade. Para quê? Para que você possa ter opção de ter ações mais assertivas da cidade. Por quê? Tem cidades, por exemplo, que só enxerga a parte aprovada. Então, a parte de vila, favela, a parte irregular, ninguém vê. Como é que você pode ter uma cidade inteligente, né, que você só enxerga uma parte da cidade? Tem cidade que só enxerga a parte tributada. Então, também não vai enxergar a vila, não vai enxergar a favela, não vai enxergar... E isso aí foge do conceito de cidade inteligente. Porque a cidade inteligente ela tem que ser inclusiva. Então, aqui, ó, só um exemplo, a gente tem o lote aprovado, esse cor-de-rosa, e esses... Aqui, o lote real é o cor-de-rosa, e esses azuis aqui seriam os lotes aprovados. Então, se você olhar a cidade só pela parte aprovada, você vai ver esse tanto de lote aqui que não existe. Realmente, se você for lá, você vai ter um lote só com uma edificação lá dentro. Então, isso faz parte das visualizações e a gente faz uso disso. Para isso, a gente precisa identificar toda a cidade. Então, por exemplo, a gente tem bairro, a gente tem os lotes desenhados, que a gente chama de CTM, o real, a gente tem os logradouros, a gente tem os trechos de logradouro e a gente tem os endereços. Então, é interessante só destacar que hoje, por exemplo, nós somos do tempo que a gente começou isso antes do Google Maps, todo mundo acha, a geração mais nova, que já nasceu assim, né? O mapa está lá. Mas para ter aquele mapa lá, gente, dá um trabalho danado. E é uma coisa assim, é serviço braçal, não tem nada automatizado que vai lá e desenha a rua. Então, você desenha a rua, dá nome para a rua, identificar, isso é um trabalho de cadastro. E que é útil e importante, porque hoje ninguém mais vive sem um mapinha no celular, nem coisa nenhuma, né? Parece, já faz parte da gente essa parte do mapeamento. Então, aqui é só para dar um exemplo, né, do lote cartorial, que é esse do cartório, que também é diferente do lote aprovado, às vezes você tem diferença desses lotes. E tem aqui também a parte real com o lote do cartório. Então, você imagina, a prefeitura ela convive com essas 3 formas de ver a cidade.
e precisa, dependendo de cada secretaria, ela vai olhar para uma forma ou para outra. A gente tem a cidade informal. Então, a gente tem que reconhecer as quadras e lotes de todas as áreas informais mais organizada, que é essa daqui, como a de favela mesmo, que é essa daqui. Então, isso é um trabalho de reconhecimento. Cada parte dessa aqui é reconhecida, é um dado, ele tem número, ele tem identificador e você pode depois associar quantas famílias tem ali, qual que é a condição de vida. E aí são outras análises de outras áreas que vão fazer uso dessa informação. A gente tem a cidade informal também, que são as ocupações. Então, a gente faz uso de drone para reconhecer, as famílias que moram lá. Então, não são lotes, mas são famílias. E isso tudo é mapeado. Se você for lá no Google, você não vai ver ocupação. Se for lá no Google, você não vai ver vila e favela. Porque são coisas, né, são um trabalho da prefeitura e é um trabalho de formiguinha. Então, onde que tudo começa? Então, tudo começa com um voo. É um voo de avião, que a gente chama de voo aerofotogramétrico, que ele vai tirando foto da cidade, ele vai varrendo a cidade, vai tirando foto. Isso vão gerar as ortofotos, que é essa parte aí de baixo. Tem o voo do laser, que o laser faz a cidade como se fosse um liga-pontos por altura, ele tem intensidade, então você vai saber pelo modelo do terreno e da elevação, o que é mais baixo, o que é mais alto, pelo retorno do pulso do laser. Então a cidade é toda de pontinho, ela é toda de pontinho. A gente tem levantamento topográfico, que é normal, né, com estação total. A gente faz uso de drone, hoje está muito usado o drone, para reconhecimento e também atualização cadastral. E são os produtos, por exemplo, gerados. Então, se eu tenho ortofoto, esse modelo digital de edificação é feito pelo laser, o colorido é só pela altura do impulso do laser, então você sabe a altura das edificações por isso aí, e tem que dá origem à nossa base vetorial, que está aqui. Então, essa base vetorial é uma base burra, é um desenho de objetos que a gente quer reconhecer. Através desse desenho, a gente gera o nosso cadastro territorial multifinalitário, que é o quê? É onde você começa a dar nome para cada identificação, para cada objeto que você identificou. Limite do município, eu vou pôr aqui, deixa eu descer para eu ler. Eu vou pôr aqui, as quadras, então cada quadra tem uma numeração, os lotes, cada lote tem uma numeração, as edificações dentro da quadra e os endereços, endereço de porta. Por quê? Porque todo mundo hoje tem um endereço, todo mundo se referencia por um endereço. E com o endereço geograficamente localizado, se o seu arquivo tiver uma tabela, se tiver um endereço de qualquer coisa, você pode espacializar ele, né, usando técnicas de computação mesmo, de banco de dados. Com isso, a gente tem esse cadastro territorial, que é como se fosse camadas. Camadas de informação. Cada camada, ela tem um nome, um identificador e tem informações. Isso aqui é como se fosse um exemplo básico, onde você tem imagens de satélite, você tem a parte de cadastro, que é quadras, lotes, divisa, você tem o cadastro imobiliário, que é a parte de IPTU, onde você localiza a propriedade, você tem a parte dos limites regional, a parte de limite municipal, você tem a parte de relevo, que é um modelo digital, para você fazer 3D, você precisa disso. Você tem a parte de malha viária, circulação viária, e aí a gente vai montando, você vai redesenhando a cidade e identificando cada parte dela. Hoje a prefeitura ela tem mais de 30 temas de informação, cada tema tem pelo menos uma camada geográfica, e cada camada tem pelo menos uma informação associada a ela, né? Tudo isso fica num banco de dados. Então, é um banco de dados geográfico, né? Quem já mexeu com banco de dados é a mesma coisa, só tem uma parte do registro que é geográfico. Mas, falando em ciência de dados, igual o nosso colega falou, para você cruzar dado geográfico, às vezes é pior do que dado alfanumérico, que ele já acha que não tem padrão. Então, o geográfico tem projeção, você tem outras coisas da geografia que faz parte disso, que se você pegar, por exemplo, um dado daqui e não souber de onde você está pegando, você pode cair lá em Salvador. Né? Então, a informação geográfica ela é muito mais precisa nesse sentido, que você tem que saber onde que você está. Né? Eu não posso, se você são várias projeções do mundo e cada lugar tem a sua, que é mais propício para representar o seu espaço.
Então, o que a prefeitura está fazendo em relação a essa cidade inteligente? Eu vou pegar mais a parte geográfica, porque tem vários projetos lá. Então, ela tem a TI sempre a serviço do cidadão, do bem-estar, e a prefeitura hoje ela tem 16 programas estratégicos, que ela dividiu em 5 eixos, de governança e serviço, desenvolvimento econômico e turismo, cultura tecnológica e inclusão digital, mobilidade e segurança pública, meio ambiente e sustentabilidade. E essa parte, né, da geoinformação, ela ajuda a aumentar a eficiência desses projetos, e ela está como se fosse um pano de fundo. Então, por exemplo, o que a gente faz? Então, a gente usa o drone nessa questão de cidade mais humana, inclusive saudável, porque a Secretaria de Saúde precisa saber quantas famílias estão nas ocupações. Então, é ocupação, sim, né? Não está se aprovando a ocupação, mas a gente precisa saber quais são as pessoas que estão lá dentro. Elas precisam ter atendimento de política social e atendimento de saúde. Quem faz o trabalho de ir na ocupação são como é que é o saúde da família, né? Os agentes de saúde da família. Então, a gente faz isso aí, identifica mais ou menos o mapa, eles vão lá e vão pegando endereço. Então, as famílias dão nome à rua, dão endereço, porque no Sistema Nacional de Saúde a pessoa tem que ter um endereço. Então, se ela não tem endereço, ela não entra no Sistema Nacional de Saúde. Então, a gente precisa dar um endereço para ela. A gente usa, por exemplo, o uso do drone também para a identificação de possíveis casos de dengue. Então, aí já é a informação, por exemplo, a Secretaria de Saúde, pela incidência de dengue, que cada pessoa que vai lá no posto, ela tem um endereço, o endereço é já referenciado, então vira um mapa, ela sabe onde que está tendo maior incidência. Então, nessas áreas de maior incidência, a gente vai, a pedido deles, fazer um voo de drone para identificar pela imagem se tem indícios para a pessoa não ficar de porta em porta procurando aonde que tem alguma coisa. E isso está surtindo um efeito muito grande. O uso do drone também é muito importante, que a gente está usando nessas áreas de ocupação, ou de vila, ou favela, área de risco. Porque você tira uma foto, por exemplo, só 2D, você está vendo isso aqui. Na hora que você transforma em 3D, olha a ribanceira. Então, a partir daí, o pessoal da secretaria, eles podem fazer análise de risco. E aí o 3D ele roda, vem para cá, né, bonitinho e tal, só não trouxe aqui por causa do tempo. Mas é questão de segurança. É questão de se cuidar da população. Uma outra ação humana também que a gente achou muito interessante a solicitação é mapear com o drone os cemitérios públicos, né? Por quê? Porque hoje você não identifica mais. Então, às vezes a pessoa chega no dia lá do finado para achar onde que a pessoa está enterrada lá dentro. É um sacrifício. Então, está sendo digitalizado, é um sistema deles lá, está digitalizando todas as fichas do cemitério, que tem o número do jazigo, mas ninguém sabe onde que ele está. Então, a gente está fazendo esse trabalho junto com eles para poder identificar aonde que estão os jazigos e aí depois fazer associação com as fichas que estão sendo digitalizadas. Uma outra ação da prefeitura é a questão dos pontos de acesso, né, os Wi-Fi, e como é que a gente chama de... tem um hotspot e tem o ponto de acesso digital, né, que são localizações para acesso à população vulnerável. Aí você vai falar assim, olha, nós precisamos atender a população vulnerável. Aonde que elas estão? Então, onde que a informação geográfica entra? A gente tem o mapeamento das vilas e favelas, a gente tem a população que está, a gente tem a localização dos pontos de Wi-Fi onde já existem. Então, você vai falar assim, não, então nós estamos precisando ir para esse lado. Ele te dá uma direção de onde você precisa atuar. Aonde está faltando, né, mais se ter pontos de acesso público, onde está faltando mais vocês ter os hotspots. E aí a gente tem uma outra camada lá, que são a nossa rede ótica. Então, outra análise que entra. Naquele local é possível, tem rede, a rede chega lá. Qual que é a condição do terreno? O que tem lá? A gente vai passar por onde? Isso tudo é a visualização da cidade, só que é uma visualização no computador. Eu não preciso ir lá no local para poder olhar. Eu faço isso previamente. A gente tem esse sistema da prefeitura, que chama-se URB, que é de informação básica de endereço, e quando você quer construir, que ele é todo formado, ele é uma consulta em camadas geoespaciais. Então, eu vou saber se eu posso
construir, se tem patrimônio cultural, qual que é o parcelamento do solo aprovado, se está na área de risco, qual que é o zoneamento. Isso tudo são camadas que é como se você pegasse assim, um monte de peneira de camada e fosse furando assim, onde que eu estou passando, meu endereço está aqui. Esse sistema hoje tem um portal, né, um geoportal, e o sistema funciona assim. Não sei se vocês já perceberam, a prefeitura está mudando a iluminação pública da cidade inteira, que eles chamam de, é uma parceria público-privada, já mudaram mais de 101 mil lâmpadas já foram trocadas e 33 mil vão ter telegestão. Então, o que é a telegestão? Elas vão estar prontas para ter o sensor e fazer uma rede, que eles chamam de rede mesh, onde você pode, a luminária, conversar com qualquer outro sensor que estiver passando. Elas já vão estar prontas, disponível, né, para as startups, alguma coisa que quiser, né, usar, e para fazer essa comunicação. E aí entra a gente. Onde será melhor você pôr essas luminárias com telegestão? Nos grandes corredores, no caminho do hospital, porque aí você pode conversar com a ambulância, pode conversar com o semáforo. São questões que vão ter que ser estudadas, né? E uma coisa interessante, de qualidade de dado, né? Porque ciência de dado envolve qualidade de dado também, que você fazer ciência de dado com uma porcaria de dado vai ser uma porcaria de análise, né? Então, quanto melhor o dado, melhor a ciência do dado, né? O estudo que você vai fazer. Então, por exemplo, a prefeitura contratou essa parceria, a empresa mandou o cadastro de todas as luminárias. Então, cada negocinho desse aqui é uma luminária. Aí, o que a gente fez? A luminária está aqui, localizada XY, né? A gente fez uma análise se o endereço que estava nesse cadastro, onde que ele estava. Olha onde que eles estavam parando, na rua de cá. Então, assim, é um outro controle de qualidade. Quer dizer, a pessoa vai lá, põe a luminária, não atualizou o cadastro errado, não dá. Então, o que a gente faz? Devolve. Está errado, conserta o cadastro. Então, são parâmetros que a gente vai usando para melhorar a informação. Então, outra coisa, a gente tem toda a infraestrutura mapeada, água. Então, a gente tem aqui, coleta de lixo, iluminação pública, pavimentação, rede de água. Isso tudo vira parâmetro para o cadastro de IPTU. Para quê? Para melhorar o cadastro de IPTU, porque a parte geo é que dá a infraestrutura. Então, dá mais segurança, né, para o cidadão da informação dele estar sendo atualizada. Estacionamento rotativo. Esse exemplo de estacionamento rotativo é muito interessante, porque você tem aqui a localização do rotativo digital. Então, você tem um estudo aqui. Aqui onde que são os horários, né, de quantas horas você pode parar, e tem a prefeitura que saber quais eram os locais que tinham pontos de Wi-Fi perto das áreas de estacionamento. Então, é um estudo que você pode fazer assim, você pode melhorar os pontos aonde tem área de estacionamento para poder viabilizar que qualquer pessoa possa usar o ponto de Wi-Fi para poder habilitar, né, o rotativo. É um estudo que está sendo feito. Aqui, eles têm um BI que ele pega a hora que você habilitou o seu rotativo e a gente faz a localização. Então, tem a hora que habilitou, e isso aqui você pode cruzar com o quê? Você pode falar assim, engraçado, essa rua aqui era uma rua que antigamente vivia lotada, e hoje ela não tem esse movimento. O que está acontecendo? Aí manda a fiscalização lá. Ou tem gente que está ficando aqui, não está habilitando. Então, com a localização e o retorno, né, desse dado, é lógico que o celular, na hora que você habilita, ele tem um erro, né? Porque o GPS celular tem um erro. Você pode habilitar também da sua casa, mas isso é um indicativo, né? Vamos falar assim, ele te tem um padrão de comportamento. Se esse padrão não estiver acontecendo, a fiscalização vai. Então, você não precisa ficar com o carrinho da fiscalização rodando. Você pode direcionar a fiscalização de uma forma mais inteligente, analisando os dados do BI e a localização. Por exemplo, a gente tem o Cadastro Municipal de Contribuintes. Então, a gente tem todas as atividades exercidas no município já referenciado, que você pode enxergar tanto por ponto, cada ponto é um endereço, que está do lado de cá, né, como um mapa trabalhado, né, por zona de calor. Com isso, para quem quer abrir um empreendimento em Belo Horizonte, quer saber onde está, a gente consegue, pelo ISS, visualizar como que está, como é que está essa distribuição, se tem atividade que não tem em Belo Horizonte, que está pouca, se tem atividade que está muita, onde que elas estão concentradas. Então, são variáveis para análise de quem quer fazer, por exemplo, um novo negócio, onde quer abrir uma nova empresa, que tipo de empresa. O cadastro
escolar. Então, antigamente, o cadastro escolar, desde 93, não tem fila mais, porque o aluno já é georreferenciado pelo endereço dele. Ele ia no correio com a conta de luz, com a conta de luz, a gente pegava o código da CEMIG, transformava no nosso código de rua e localizava o aluno. Desde 2017, isso já está sendo na web. Por quê? Porque hoje já tem condição, já tem, né, tecnologia para isso, e porque hoje a gente já consegue, a gente já sabe onde o aluno está, que a gente tem os endereços localizados. Então, aquela base de endereço que eu mostrei para vocês, tem um endereço em cada porta. O que eu faço? Eu só jogo a pessoa em cima daquele endereço naquela porta. Então, ela vai ter a mesma coordenada daquele endereço localizado. Com isso, hoje o cadastro escolar é na web, é georreferenciado, tem área de jurisdição para a escola mais próxima, tudo usando essa informação geoespacial. E o maior desafio de integração e de solução, e de definição e de decisão foi o carnaval, que todo mundo aqui, se é de Belo Horizonte, sabe que aqui não tinha nada de carnaval. Quando foi em 2017, teve aquele boom de carnaval, Belo Horizonte nunca cuidou de carnaval. Então, a base geográfica ela foi a fonte de integração desse carnaval e que possibilitou dar certo. Por quê? Você entra com o bloco. Então, o desenho do bloco, o bloco já é georreferenciado, a pessoa, quando cadastra o bloco, já cadastra aonde que ele está passando. Então, ele já está armazenado, já referenciado. Esse bloco, ele passa para estudo da limpeza urbana, para saber qual que é a área que vai ser impactada. Então, a limpeza urbana faz o projeto de limpeza, ela faz não só de contratação, quanto de disparo das equipes para varrer, para limpar, para lavar, tudo de acordo com esse trajeto aqui. A gente faz uma área em torno do trajeto, que seria a área de impacto. Essa área de impacto é calculada, vira mapa, e esses mapas são passados para as empresas que vão fazer a varrição. Além disso, deixa eu vir para cá para enxergar. Esse pedaço, ele passa para BH Trans, a mesma coisa, para BH Trans fazer o estudo de planejamento de fechamento de rua, de mudança de direção. E aqui, a gente em 2017 teve isso, virou um aplicativo, onde você podia saber onde que o bloco ia passar, a hora que ele ia passar, o horário que ele ia passar, e se tinha um bloco mais perto de onde que você estava. Então, qual que foi a fonte de integração? Foi a localização. Então, com isso, a gente conseguiu integrar vários órgãos, até hoje é assim, tanto da órgão estadual, quanto órgão municipal, pessoal de saúde, pessoal do bombeiro, da polícia militar, da guarda municipal, para deslocar, para saber o horário que está. A parte, por exemplo, você quer saber, hoje tem áreas que eles chamam de bloqueio. A área que tem inundação, então já está bloqueada, a gente já desenha essa área. Na hora que você vai desenhar seu bloco, ele fala assim, aqui você não pode não, porque aqui é uma área de bloqueio. A área perto de hospital é área de bloqueio. Então, isso tudo é informação geoespacial que está tratando, que tá fazendo com que você possa, na hora de cadastrar o bloco, já tirar um monte de coisa que poderia ser problema depois. E aí, é só para dar uma ideia de como que você faz uma análise, isso aqui é bem simplesinho, é só para mostrar o seguinte, a informação nossa, no nosso caso lá, é dar informação. Quem vai usar, quem vai ajuntar, quem vai manipular, é o outro lado. Então, quanto melhor a pessoa entender da informação e saber o que ela pode usufruir ou tirar dela, melhor é o resultado. Então, isso aqui, por exemplo, a gente tem hoje lá, isso aqui é o itinerário de ônibus, onde o ônibus passa. Aqui é um exemplo. E aqui são as ruas que estão com o estudo de pavimentação, falando que o asfalto lá está muito ruim, está horrível, está mais ou menos. Então, eles têm uma graduação aqui, esse aqui é o ruim. Então, eu estou mostrando aqui todos os trechos de Belo Horizonte que estão com rua, que estão com asfalto muito ruim. Tem pedido para asfaltar de vereador, de cidadão, de comunidade, e a prefeitura precisa resolver como é que ela vai fazer, para onde que ela vai. Então, um dos parâmetros que aqui está mostrado que ela usa é o seguinte, ela fala assim, olha, eu estou pedindo aqui passar ônibus, então já vira uma prioridade, porque se passa ônibus vai piorar. Então, você tem outros tipos de informação que você pode jogar aqui, depende do gestor. Se o gestor, isso foi um secretário, que ele é um secretário que a gente tem, que ele é top. Então, ele virou assim, não, eu quero ver todas as ruas, aonde passa um ônibus, eu quero ver o asfalto se está ruim, eu quero ver quem pediu. Então, a gente consegue jogar ali, se for um pedido de vereador, se for um pedido de cidadão, se for um pedido de um agente comunitário, e aí você tem o peso, aí é um peso deles de análise do aonde que eles vão asfaltar primeiro.
E depois você tem assim, quais foram as que já foram asfaltadas, quem pediu, quem não pediu. Agora, isso está lá. Ah, tá para o buraco também, né? Essa informação está lá. Se a pessoa não quiser usar, não, assim, se não tiver ideia, não usa. Então, eu pessoalmente, o maior problema do uso da informação geográfica é o desconhecimento das pessoas que manipulam dado de não conhecer o potencial. E aí, a gente não... Então, por exemplo, a gente tem aqui declividade de via. Meu sonho é um aplicativo que falasse assim, olha, um ex fala assim, eu não quero passar em subidão, não quero. Me tira disso. Está chovendo? Não quero. Hoje a gente não tem essa possibilidade. E em Belo Horizonte, isso para mim era uma coisa assim, essencial. Tem uns negócios lá ali em Santa Lúcia, ali no Santo Antônio, que não tem condição. O ex manda para lá e fala assim, não tem, nem a pé eu quero subir isso aqui. Então, a gente tem a declividade. A gente tem circulação. A gente tem um mapa de circulação viária que a BH Trans mantém. É só agregar essa informação no traçado lá e te dar como opção. Então, são ideias, entendeu? As informações, elas existem, depende de quem quer usar. E, para terminar, nós temos o nosso portal, que é o portal BH Map, onde essas informações que eu mostrei para vocês todas, elas estão disponíveis, é dado aberto. Então, aqui, ó, a gente tem... as camadas aqui, tem camada aqui, então vocês vão ver todas as camadas que eu mostrei aqui, disponíveis para baixar. Você tem vários formatos que você pode fazer download, como você pode ter a API de usar direto o mapa, todos os endereços da cidade, todas as ruas, todos os bairros, está tudo aí. As informações, a localização de todas as atividades econômicas, está disponível. Agora depende da ideia, da inovação, de quem sabe usar, querer usar. Poder usar, não é por falta de informação, de querer juntar isso com outras coisas, com outra... Sabe, porque do jeito que está aqui, você pode associar isso com outra coisa. Você está fazendo alguma análise que está dentro de um bairro, o bairro está aqui. Você pode ter outras coisas no bairro. E à medida que a gente for... podendo, a gente está, Luiz, cada vez colocando mais. Então, assim, a ideia é que tudo que a prefeitura tem de geoespacial esteja disponível também para o cidadão. E para a comunidade, para ela poder usar. Então, no fim, só para terminando, que é isso aí. Cidades inteligentes, sem dados geoespaciais, eu acho uma coisa impossível. Vocês vão ouvir muito falar de cidade inteligente sem dado espacial. Parece que a comunidade que fala de cidade inteligente acha que o mapa já nasceu pronto. Eu acho engraçado isso, porque não adianta você jogar isso no Google, o Google não vai te responder. O Google, ele não te dá, você vai usar para localizar, mas ele não te dá o entorno, ele não te dá análise, ele não te dá nada que esses dados que estão disponíveis vão te dar. E então, a localização é um componente crucial para essas cidades digitais conectadas. É esse o recado que eu queria dar, era mais mostrar assim, que existe um outro universo, que eu acho que teria que ser explorado, que está disponível, Nós estamos lá na Prodabel disponível também, quem quiser ir lá visitar, conversar, entender esse dado, como é que trabalha, como é que pode usar. A gente está lá e seria um prazer ter gente usando os dados da gente, Audio Jungle.